Bem-vindos ao Vida Simples Podcast. Meu nome é Júnior Cuyava e esse é o podcast sobre a busca por uma vida com suficiência. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre minimalismo, muito além dos objetos. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida Simples Podcast. E hoje, como episódio oficial, vamos falar pela primeira vez desse tema que eu falo com muita paixão, que é o minimalismo. Uma palavra muito comum no vocabulário minimalista, principalmente no YouTube, é a palavra destralhe. Quando a gente pensa em destralhe, a gente está falando obviamente de se livrar de objetos. E quando a gente pensa em se livrar das coisas, é muito importante que a gente tenha em mente que nós vamos nos livrar do excesso para abrir espaço para o que é verdadeiramente importante. Você pode se livrar de todo o excesso e ainda assim ter uma vida miserável, porque justamente se livrar das coisas não é exatamente o ponto do minimalismo. O ponto do minimalismo é se livrar do excesso e encontrar o que realmente adiciona valor à sua vida, o que te traz alegria fora das coisas, fora dos objetos. Assim, você pode transformar o tempo e a energia que você gasta com as coisas e usar isso com o que traz significado para a sua vida. E esse nome minimalismo tem uma relação com o minimalismo estético como um movimento artístico, tanto nas artes plásticas quanto na arquitetura. Principalmente o minimalismo na arquitetura pode influenciar nessa noção de minimalismo como estilo de vida. Então, algumas pessoas que estão iniciando pensam que tem simplesmente a ver com reduzir o número de informação visual na sua vida, usar roupas neutras, ter uma casa mais limpa de móveis, com menos móveis, uma casa com cores mais neutras, com menos informação possível. Não que isso não faça parte. Obviamente isso pode fazer parte. Na verdade, o que pode fazer parte é o que você quiser. E a gente vai entender isso através desse episódio. É exatamente sobre isso que eu quero falar. É exatamente sobre esse caráter do minimalismo de se encaixar na sua própria realidade. É importante entender também que quando a gente fala de minimalismo somente como uma maneira de lidar com objetos, é como se você comprasse um iPhone só para fazer ligações. O iPhone faz ligações? Faz, e faz muito bem. Mas é um aparelho que serve para muito mais coisas e coisas muito mais significativas. É isso que eu vejo sobre a utilidade da maneira de pensar minimalista. Ela serve para muito mais coisas do que simplesmente lidar com objetos. É óbvio que é muito importante deixar claro que sim, faz parte, destralhe faz parte, se livrar das coisas faz parte, mas para cada pessoa de uma maneira, e é importante entender os fundamentos pelos quais você vai fazer isso. Assim fica mais fácil fazer isso e fica mais adequado ao que você quer. O importante é a sua intenção. E quando a gente fala em dificuldade de desapegar das coisas, eu acho que primeiro a gente tem que pensar em não como desapegar das coisas, mas sim por que desapegar das coisas. Por que você vai se livrar de determinado objeto? Porque nós estamos inseridos numa cultura de consumo, faz com que a gente consuma coisas não necessariamente porque elas são importantes para nós, não necessariamente porque elas adicionam valor à nossa vida, mas sim porque muitas vezes nós somos empurrados a comprar uma coisa por aprovação social, ou por compulsão, ou para preencher algum vazio que a gente sente, algum vazio existencial, dentre diversas outras causas de consumo não intencional. E quando a gente fala de consumo intencional, quer dizer que quando você vai consumir alguma coisa, ser intencional é parar e pensar: por que eu estou consumindo essa coisa? Eu preciso disso? Da mesma maneira, com se livrar dessas coisas. Você vai olhar para suas coisas, para os seus objetos e perguntar: isso que eu tenho usado esse objeto? Para quem gosta de regras, de normas, que isso realmente faz a gente
abstrair mais um pouco e assimilar com mais facilidade, né, os conceitos, tem aquela regra dos 3 meses, dos 90 dias. Se eu não usei isso 90 dias para trás, eu provavelmente não vou usar daqui 90 dias para frente. Então você se livra dessa coisa, você doa, você vende. Mas a ideia em se livrar das coisas está principalmente em entender o quanto de tempo que você gasta, o quanto de energia que aquilo consome de você, sem necessariamente te trazer algum valor. Vou dar um exemplo prático. Você comprou um carro e você comprou um carro financiado. Então, esse carro consome de você uma determinada renda que vai provavelmente te privar de alguma outra coisa. Essa renda que você demanda mensalmente para pagar o financiamento desse carro, ela toma um espaço de tempo da sua vida e um espaço monetário. Eu realmente preciso deste carro. Quais são os motivos pelos quais eu estou comprando esse carro? É porque eu quero aprovação social? É porque eu quero parecer mais rico? É porque eu quero impressionar alguém? É porque eu quero passar alguma impressão? E aí, esse é o ponto-chave. Em vez de vamos parar de comprar, minimalismo é parar de comprar por determinado tempo. Vou entrar na regra do 1 ano, não posso comprar nada durante 1 ano, ou não posso comprar isso, não posso. Não, por que eu estou comprando isso? Por que eu vou comprar aquilo? Por que eu estou com essa vontade? Né? Se questionar, isso é intencionalidade, é você parar o seu ato e falar por quê. Se convencer do porquê que você está fazendo aquilo. Se não tem razões suficientes para se convencer daquilo, você volta. A ideia com o minimalismo aqui, no que a gente está falando, é subverter os padrões de consumo que são tóxicos e encontrar o que é realmente importante para nós, o que realmente faz a gente ser feliz, o que faz a gente ter uma vida com significado e abraçar isso. Então é importante, ao descobrir o minimalismo, ao perceber que você tem coisas demais, quando você percebe que você tem que se livrar de algumas coisas, tem alguns parâmetros, por exemplo, fica na minha vida o que adiciona valor a ela. E como que a gente entende o que é esse negócio? O que é essa coisa de adicionar valor? Aí eu pego uma frase dos The Minimalists, os minimalistas. Uma coisa que adiciona valor à minha vida é algo que exerce uma função ou me traz alegria. Vou falar a frase de novo. Algo que exerce uma função ou traz alegria. E aí você me pergunta, mas o que eu faço com aqueles itens de valor sentimental? Esses são os piores, assim, né? Os mais difíceis, porque às vezes eles se relacionam com alguma experiência que você teve, ou fazem te lembrar de um tempo que você tem apreço, de algum ente querido, de alguma coisa assim. E nesse ponto, eu acho muito importante você pensar, será que eu devo me livrar disso mesmo? Às vezes você não precisa, sabe? Essa questão de minimalismo, vou ser bem sincero e direto, não é essa questão, não é de se livrar de tudo, sabe? É ser intencional, você olhar para todos os aspectos da sua vida e avaliar se aquilo está fazendo bem ou mal para você, avaliar se aquilo é excesso ou não, avaliar se esse negócio de um dia eu vou usar, se isso realmente vai acontecer. Esse um dia eu vou usar, será que isso vai acontecer mesmo? Talvez desapegar um pouco dessa, um dia eu vou usar. Se você usar, você vai comprar de novo, você empresta de alguém, né? Então eu acho que essa avaliação que é importante. Não eu chegar e dizer para você assim, jogue fora os álbuns de foto. Apesar de que é uma coisa legal você escanear todas as fotos, guardar no Drive e não precisar ter um balaio de fotos lá ocupando um espaço que você poderia usar para outra coisa, bagunçando a sua casa, embaixo da sua cama, em cima do seu guarda-roupa. Eu gosto muito dessa liberdade que o minimalismo traz de você não ter nada ali mal resolvido, sabe? Aquelas coisas em cima do guarda-roupa mal resolvida, embaixo da cama. Então eu acho que resolver as coisas, entendeu? Eu acho que isso é legal. Agora, não se force a jogar as coisas fora, você não precisa disso. O que vai adicionar um valor legal na sua vida é você estar atento a ser intencional. Vai comprar alguma coisa? Seja intencional. Será que eu vou usar isso mesmo? Onde eu vou guardar isso? Isso vai realmente ter alguma utilidade? Vai servir a algum propósito? Ou vai me trazer uma alegria muito justificável? Se não, você elimina. Assim como outras coisas, como o tempo que você gasta nas redes sociais, o tempo que você gasta
construindo conhecimento ou criando alguma coisa, o que adiciona significado à sua vida? A sua vida tem algum vazio que você preenche com o consumo? Eu acho que essas perguntas são muito mais importantes do que o que eu jogo fora, sabe? O minimalismo tem como ponto mais importante intencionalidade. É nisso que a gente tem que focar. O que é intencionalidade? Voltando e falando de novo, fazer as coisas com intenção, fazer as coisas com consciência. Eu acho que é aí que está o mais importante. Quando você começa a inserir a intencionalidade na sua vida, automaticamente você vai começar a se livrar dos excessos, dos itens que estão mal resolvidos, do monte de roupa que você tem que você não usa. Eu acho que isso é secundário. O importante é entender como que a intencionalidade age na sua vida, né? Como que você vai planejar um dia para que você não desperdice o seu tempo com bobagem, para que você possa fazer algo que daqui tanto tempo você vai se orgulhar, para que você possa construir um amanhã melhor ou um hoje mesmo melhor. Então, eu vou dar um exemplo prático, porque a gente gosta muito de exemplo. Nessa época de quarentena, eu passei todo o tempo ali meio tranquilo, sem nenhum problema, né? 3 meses ali de isolamento. Graças a Deus não tive nenhum problema. Aí chegou ali no 3º mês, na minha cidade, deu um boom, né? Então, foi um boom tardio na minha cidade, o que me deixou ansioso, sabe? Foi uma coisa estranha, porque daí veio o toque de recolher, sabe? Tardiamente, digamos assim, né? Então, o Brasil passou por uma onda grande e tal, e aí a onda grande aqui começou depois, sabe? Então deu aquela coisa estranha. E aí eu comecei a consumir muito YouTube, muito Instagram, como se fosse uma recompensazinha, sabe? Recompensazinhas que eu me dava por estar meio ansioso. Então eu tava trabalhando e tal, aí parava e YouTube. Porque à noite poderia estar fazendo alguma coisa interessante, podia estar passando um tempo valioso com a minha namorada, podia estar criando, mas estava lá jogado no sofá no YouTube ou no Instagram. Então me dando essas pequenas recompensas assim, para eu não ficar, sabe, assim, para atenuar um pouco essa ansiedade. E acabou que isso começou a virar um hábito depois de um tempo, sabe? Então eu queria mais fazer isso do que fazer as outras coisas. E aí eu olhei para isso e falei, bom, isso está errado. Eu entendo que eu estou mal, que eu preciso de um tempo para me recuperar. Então dei um tempo para eu me recuperar, né, tentando diminuir um pouco essas recompensas, mas dei esse tempo. E aí eu percebi que o quê? Quando eu acordava, eu tava de novo com aquele reflexo, acordar, pegar o celular e ver mensagem, ver Instagram e tal. Acorda e um monte de informação. E aí isso já desandava o meu dia. Então o que eu fiz? Olhei para isso e falei, bom, isso está errado, o que eu posso fazer para melhorar? Aí você vai fazendo experimentos. Qual que é o experimento que eu fiz? Acordo sem celular, vou lá, faço café e vou meditar. Acertando essas coisas, você olha para o seu dia totalmente diferente, porque você já começou bem, entendeu? Então pode até ser que você não conseguiu acordar no horário que você queria, mas você fez o café e meditou. Opa, já estou ganhando, já estou com 2/3 dos meus objetivos principais da manhã cumpridos, digamos assim, porque são 3, acordar no horário, fazer café e meditar, que eu coloco assim como os primeiros 3 objetivos do dia. Se pelo menos eu não conseguir acordar exatamente no horário que eu queria, eu fiz o café e eu meditei, pronto, entendeu? É muito mais fácil você ir para o caminho certo depois. Isso que é intencionalidade, sabe? Isso é muito mais importante do que a gente sentar e conversar aqui sobre o que você joga fora e o que você não joga. Porque aí o resto é consequência. E o minimalismo ele não tem receita padrão. É você que vai determinar os ingredientes que você vai usar de acordo com o teu gosto, com a tua realidade. É importante cultivar essa autonomia. E essa autonomia começa com intencionalidade, que é você se forçar a olhar as coisas com paciência e olhar antes de fazer, sabe? Botar em xeque, botar em reflexão antes de fazer. E é muito fácil para a gente procurar por dicas, dica de como ser minimalista, de como destralhar, o que eu tenho que fazer para ser minimalista passo a passo. Mas é você que tem que aplicar isso, porque a sua vida é específica. Os benefícios que o minimalismo vão trazer para você são específicos. E assim, para solidificar a nossa ideia, eu gosto de definir o minimalismo como estilo de vida, como principalmente uma experiência livre de intencionalidade.
Porque muitas vezes a gente faz as coisas sem saber exatamente o porquê. E quando a gente sabe o porquê das coisas, a gente acaba fazendo menos, a gente acaba limitando o que a gente vai fazer, a gente acaba limitando o tempo que a gente vai gastar, a gente acaba olhando com mais valor para o tempo, porque como você está se perguntando como você vai gastar o seu tempo, o que você vai fazer com o seu dia, o tempo acaba tendo mais valor, então você acaba reduzindo o número de coisas com as quais você gasta o seu tempo, porque você entende que é melhor gastar o seu tempo com coisas que têm mais valor. Então essa intencionalidade, ela sendo aplicada gradativamente, vem trazendo benefícios e redução de coisas, porque você entende que é melhor fazer menos coisas e melhor do que fazer um monte de coisa meia boca. É como eu falei, é muito mais importante a gente entender qual que é a do negócio na raiz. Qual que é a do minimalismo? Qual que é o ponto do minimalismo? O ponto do minimalismo não é se livrar das coisas, não é sobre isso que a gente está falando. O ponto do minimalismo é sim se livrar do excesso e encontrar o que realmente adiciona valor à sua vida e o que te traz alegria fora das coisas. Abrir espaço para trazer o que te traz valor, o que te traz significado fora das coisas. Então, se a gente foca muito em objetos, a gente está demandando muito tempo a coisas, aquilo que não adiciona valor. A gente está falando sobre abandonar esse protagonismo que os objetos têm na nossa vida, o tempo que eles podem moer, que eles podem comer na nossa vida. O tempo e energia. Por que o destralhe é importante? Porque você remove o excesso da sua vida, remove aquelas coisas que demandam trabalho, demandam atenção e às vezes até energia mental, porque se é uma coisa mal resolvida, como a gente falou, consome alguma energia mental sua, você diariamente vai lidar com aquilo e ser prejudicado. Então primeiro, se livrar do excesso para que você abra espaço para as coisas que realmente importam. Agradeço muito por você estar aqui até agora ouvindo esse episódio. Se você gostou desse episódio, provavelmente você vai se interessar pelo meu canal. Se você não conhece, meu canal no YouTube chama Vida Simples Júnior Cuiava, onde eu falo sobre minimalismo, simplificação de vida, sobre autoconhecimento e as coisas que são importantes. Eu agradeço muito novamente pela sua presença aqui. Falo de novo, em todo final de episódio eu falo que eu estou sempre disponível no Instagram para conversar. Se você quiser me mandar uma mensagem, um feedback, @juniorcuiava no Instagram. Ou se você está ouvindo no YouTube, ou se você quer ir lá no YouTube fazer um comentário também, esse podcast também está no YouTube, você pode fazer um comentário. Eu gosto muito quando as pessoas vêm fazer um comentário e falam, pô, eu ouvi o seu podcast, porque eu sei que eles chegaram aqui até o final. E eu sei que tem alguém me ouvindo, eu sei que isso está sendo importante para a jornada de alguém. É exatamente isso que eu quero com esse podcast, que nós possamos compartilhar a nossa jornada juntos, que você não esteja sozinho nessa jornada de simplificação de vida, nessa jornada de você estar melhorando a sua pessoa, nessa jornada de trazer mais significado para a sua vida, de criar uma vida melhor, né? De desenhar uma vida melhor intencionalmente. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo episódio.